Oi gente, meu nome é Luísa e eu tô fazendo esse vídeo pro concurso do GoodTube, pelo Instituto Goethe. E hoje eu vou resenhar um livro pra vocês e o livro que eu escolhi foi esse daqui, chama Todo Dia, da Teresia Mora. A ideia do concurso que o Goethe tá promovendo é da gente conseguir espalhar mais a leitura da literatura alemã contemporânea. Então, esse livro ele foi lançado mês passado e no dia de lançamento a autora esteve aqui no Brasil. É o primeiro romance dela que foi traduzido para o português. Então foi muito legal, porque além de eu conhecer sobre a história e sobre o enredo do livro, eu consegui também conversar um pouco com ela e descobrir um pouco quais eram as visões dela e o que ela tinha pensado em colocar no livro, né? Então, essa autora, a Teresia Mora, ela não é, na verdade, nascida na Alemanha. Ela nasceu na Hungria, mas a família dela já falava alemão como primeira língua. Então, ela cresceu entre essas duas culturas, falando húngaro e falando alemão ao mesmo tempo. E depois que ela foi para a Alemanha, ela, além de ser escritora e roteirista, ela também é tradutora. Ela traduz livros clássicos do húngaro pro alemão e vice-versa. Eu escolhi esse livro por dois motivos. O primeiro motivo foi porque eu gosto muito de romances e eu gosto bastante dessa narrativa mais densa que o livro tem. E o segundo motivo foi porque, além da autora ser também tradutora, ela colocou o personagem principal, que o nome dele é Abel Nema, como um tradutor-intérprete e um imigrante. Ele é essas duas coisas ao mesmo tempo e eu me interesso muito. Eu sou estudante de tradução, eu sou tradutora, então quando eu fiquei sabendo que o personagem principal tinha essa profissão, eu escolhi esse livro imediatamente. O livro traz a história do Abel Nema. Ele é um tradutor imigrante e ele consegue falar 10 idiomas perfeitamente, então sem sotaque, sem nenhum indício de que não é a língua dele. A Teresia tenta pegar essa pessoa que tem essas características especiais e mostrar como que ele, sendo um imigrante, usa dessas línguas que ele conhece para sobreviver, né? Porque a gente está falando de uma Europa contemporânea que não aceita esse fluxo migratório, não aceita a chegada dos imigrantes, e a gente consegue ver bastante esse lado do preconceito que eles sofrem muitas vezes quando eles chegam em países da Europa ou que eles migram do seu país natal. Ele conversa com muitas pessoas. Existem outros personagens na história que são imigrantes e que também têm as suas dores e as suas histórias para contar. E mostra muito como ele se relaciona com essas pessoas. Agora, uma característica muito importante do Abel também, desse personagem, é que ele, apesar de falar 10 idiomas, ele não consegue se comunicar com as pessoas no sentido afetivo, ele não consegue se conectar com as pessoas. Então, você lendo o livro, você sente muito que é como se ele estivesse parado e as pessoas acabassem sendo atraídas por ele, mas ele não ia atrás de conhecer essas pessoas, ele não ia atrás de novos contatos e tudo mais. As coisas meio que acabavam acontecendo na vida dele. O livro tem mais ou menos 500 páginas e não é uma leitura fácil. Para quem não está acostumado com esse fluxo de consciência, então com esse vai e vem de memórias e de histórias, porque uma hora ele está contando uma coisa e aí você parte para um capítulo que trata de uma coisa que aconteceu 2, 3 anos antes. Então, para quem não está acostumado com esse tipo de leitura, pode ser um pouquinho mais fácil de se perder. Então, a minha dica é: não corram com essa leitura. Ela é uma leitura que exige reflexão. É uma leitura que é bacana você parar e refletir. É legal você pensar, principalmente aqui no Brasil, que a gente está tendo uma onda migratória também. Então, você tomar isso e digerir essa temática. Então não corra com o livro, porque primeiro que você
talvez vá se perder, porque se você não estiver acostumado com essa leitura. Em alguns momentos eu falei, pera, quem que tá falando? Ou o que tá acontecendo aqui? E aí eu tive que voltar um pouquinho e ler de novo para entender e seguir com o livro. Mas em critério de escrita, ela escreve muito bem, é maravilhoso. O jeito que ela usa as palavras, ela causa muito estranhamento, e eu acho que isso foi super bem mantido pelo tradutor. Ela, muitas vezes, o tradutor também deixou isso, né? As palavras em outro idioma, sem nota de rodapé, sem tradução, que é pra causar estranhamento, né? Porque tava causando estranhamento para aquele personagem, então também tinha que causar estranhamento pro leitor. E isso é muito incrível. Ou então, o jeito que ela utiliza a oralidade, então gírias e xingamentos, e tem tudo isso no livro, e é maravilhoso o jeito que ela escreveu e o jeito que o tradutor conseguiu manter esse estilo. Eu trouxe 2 sugestões de leitura que tem a ver com essa temática da imigração e dos imigrantes. E o primeiro que eu trouxe é esse livro aqui, chama The Sun and Her Flowers, em inglês. Em português é O que o Sol faz com as Flores, da escritora Rupi Kaur. É uma antologia de poemas, então trata sobre poesia. E tem esse livro principalmente, ela tem um outro, mas esse principalmente fala sobre o que é ser um imigrante, o que é estar num campo de refugiados, o que é sofrer preconceito por ser imigrante, por não ter ninguém que fala o seu idioma em algum lugar. Esse livro, Pequena Abelha, do escritor Chris Cleave, ele é um autor britânico. Esse livro fala de 2 mulheres que elas são imigrantes, elas chegam em Londres e também lida com essa questão de como conseguir documentos, o que fazer para você conseguir sobreviver num lugar que não fala a sua língua e como aprender, né, esse novo idioma, como sobreviver disso. E é muito legal que a gente não tem o nome da personagem principal, quase que pelo livro todo, a gente só descobre depois. Então ela se chama de Pequena Abelha e as pessoas chamam ela de Pequena Abelha. Então é muito legal que você tenha esse mistério. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar as informações aqui com as minhas redes sociais, então com o meu Facebook, com o meu Instagram. E é isso. Até mais!